O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. Talvez o que eu quisesse pôr foi o contraponto entre o que era apenas há 40 anos atrás, sim, mais já fosse mais tempo, e a atualidade. Agora baralhou-me com essa pergunta, porque eu nunca tinha pensado o que é que eu queria transmitir. Eu queria transmitir aquilo tudo. Mas é, com certeza, a persistência, o sofrimento das pessoas. Sim, há algo muito... Porquê as pessoas são obrigadas a deixar o seu país? Porque têm que sair do seu país para cumprir os seus sonhos. Essa aventura de emigrar acaba por ser quase como um presente envenenado que a vida dá, não é? É. Por um lado é muito enriquecedor sair-se do nosso país e irmos conhecer uma cultura diferente, estarmos em contacto com pessoas que têm uma forma de estar e de viver as suas vidas completamente diferente da nossa, um idioma diferente, portanto tudo é completamente diferente daquilo que conhecemos. Mas por outro lado, esse encontro, esse embate que se dá também provoca um certo choque, não é? Também provoca alguma estranheza, algum medo, de certa forma também algum receio de não nos conseguirmos adaptar, não é? De não conseguirmos compreender o que estamos a encontrar naquele país. Em algum momento sentiu isso? Sentiu que a adaptação poderia ser de veras difícil? Eu penso que para mim foi difícil, porque eu nunca me senti de lá. Eu fui pequenina, e podia facilmente estar integrada, mas devido à educação, à forma de vida dos meus pais, que não era só dos meus pais, nessa época a maior parte dos imigrantes portugueses e quase todos da Madeira, o meio onde nós vivíamos, eram pessoas que vinham de aldeias muito pequenas, muito isoladas, de ambiente, muita gente analfabeta, o seu mundo era muito pequenino. E quando chegaram a esse país, que na época era muito mais desenvolvido do que era cá, pelo menos na terra deles, na nossa terra pequenina, eles não se adaptaram, eles não se misturaram, e eles tentaram foi manter aquilo que eles tinham trazido, mantê-lo igual, quer dizer, não viviam, faziam, falavam, ouviam as músicas daquele país, mas esse país não era o deles. O país deles era o país que eles transmitiam aos filhos. Consegui fazer entender. Portanto, mantinham-se sempre à parte. Estivessem eles numa comunidade ou estivessem isolados, como era o caso dos meus pais, que viveram sempre mais isolados dos portugueses, mas isso não fez com que se integrassem, não adquiriram os valores da Venezuela. Não, na altura não. Agora, a fim de 60 anos, é claro que a minha mãe já nem percebe o que é Venezuela, o que é da Venezuela e o que é português. Ela, por exemplo, diz que está a falar português e está a falar espanhol. E o contrário também acontece. Ou mistura as duas línguas, já não sabe. Mas nessa época não, porque ela considerava, ela e não é só ela, todos os que conhecíamos. O português não posso falar pelas outras nacionalidades porque não tenho um conhecimento tão profundo, mas o português era, nós somos melhores. Esta gente é assim. Está bem, mas isso são eles, nós não. Então, continuavam a fim de 20, 30 anos mantendo exatamente os mesmos valores, os mesmos preconceitos, tudo que tinham levado. E isso é difícil para os filhos, para os que crescem lá, é muito difícil, porque a integração não se faz tão facilmente, não é? Mas também não são culturas, são diferentes, têm as suas diferenças, obviamente, mas não são diferenças incompatíveis, digamos assim, não é? Que servem ou têm as suas formas mais ou menos pacíficas de se interligarem, não é? Sim. Há coisas de certeza que a marcaram verdadeiramente e que lhe deixam saudades. Quando pensa na Venezuela, de que é que sente mais saudades hoje? Dos cheiros, do cheiro da chuva,
quando cai a primeira chuvada, o chão está quente, levanta aquele vaporzinho que cheira à terra, e depois o das árvores, que por todo lado tem mango, goiaba, tudo, e aqueles cheiros todos misturam-se. O cheiro, o relâmpago forte, e que depois, passado um momento, está sol e que seca tudo. E das próprias pessoas. As pessoas eram... São pessoas muito afáveis, muito à vontade, muito, sei lá, são mais alegres que o português. Aquela alegria latina é normal, quer dizer, é uma alegria diferente, e eles não se preocupam, desde que tenham para hoje, está bem. Mas o português não, o português tem que ter a certeza que tem daqui a 50 anos. E somos mais precavidos, não é? Ou pelo menos tentamos ser. Sim, mas não vivem um momento, e quando dão por si, que também há um exemplo que eu ponho ali, ao fim de 50 anos a pessoa tem dinheiro, tem a casa e não a desfruta. Já não tem tempo. E isso havia muita gente. Nessa época havia. Agora não. Agora o imigrante é totalmente diferente. Devido às comunicações, às viagens que são muito mais rápidas, mais fáceis, mais baratas. O imigrante de agora também já sai com outra preparação. Mas eu pensava que tinha acabado o flagelo da imigração, a sério. E meus filhos tiveram que emigrar também, com formação superior, e tiveram que ir para fora, porque sabemos porquê. Exatamente. Vai tocando a todos, não é? De uma forma ou de outra. Para terminarmos este Som das Letras de hoje, resta ainda ler aqui na contracapa uns certos do livro que eu acho que também são deliciosos e que vale a pena passar para quem nos ouve. Olha ali, é aquele, o da camisa amarela. Sei que olhei, acenei e fechei dentro de mim uma amálgama de sentimentos e emoções inexplicáveis. Nesse momento descobri que o meu pai era, afinal, um estranho de camisa amarela, um rosto igual a outros tantos. Não se deu um milagre. A minha mãe se deixou cair ao chão, quase à beira do precipício. Tomou a minha irmã pequena ao colo e começou a dar-lhe de mamar em silêncio. Eu e os meus irmãos sentámos-nos junto dela e ficámos ali, a contemplar como a casa de banho, a cozinha, um dos quartos e o frigorífico deslizavam pela encosta, ao princípio lentamente, depois cada vez mais rápidos, até chegar ao fundo, perto do lindo vale, que agora já não tinha nenhuma graça. 2 episódios marcantes na vida da Maria Cecília, um deles quando se deu o reencontro com o pai, passado tantos anos de ele estar fora do país e não o reconheceu, não é? E um outro, para quando acontece este deslizamento de terras, sim, na Venezuela, exatamente. Portanto, são situações que a marcaram verdadeiramente e que de certeza que foram 2 dos episódios que mais lhe custaram, indo ainda de encontro àquela pergunta que eu lhe fiz há pouco, que mais lhe custaram reviver, não é? Reescrever essa história. O primeiro, do reencontro com o meu pai, foi mais marcante, porque essa distância de anos, quando ele saiu, eu tinha 1 ano, não tinha a menor ideia, mas ele era o meu herói, queria conhecê-lo. Mas depois dá-se o choque, eu chego e vejo um homem estranho. Não há como contornar isso. As coisas não são automáticas, eu tive que aprender a gostar dele, a perder o medo, e eu nunca tive aquela vontade que meus irmãos depois tiveram de, sei lá, saltar para o colo dele, aquelas brincadeiras tontas, e eu era mais catada, mais tímida. Havia sempre uma distanciazinha que só se rompeu depois, muitos anos depois. O outro, sinceramente, nós divertimos imenso, meus irmãos e eu, nesse episódio do deslizamento de terras. Eu falei com um dos meus irmãos e ele leu o livro e disse: "Oh, Cecília, eu só me lembro disso e me parto a rir, porque nós divertimos-nos imenso, apostando a ver as nossas coisas rodarem, porque éramos crianças." Exatamente. Não davam aquela importância, não é? Que damos quando somos adultos a esse tipo de desgraça, não é? A minha mãe, com certeza, e isso está patente, quando eu digo que ela se deixou cair ao chão e começou a dar de mamar à minha irmã mais pequena, essa só podia fazer isso. Dava de mamar porque o que ela tinha, não tinha mais nada para lhe dar, quer dizer, ou seja, ela sentou-se no chão, não tinha mais hipótese. O desespero dela
devia ser muito diferente da alegria que nós sentíamos ao ver aquilo morrer. Exatamente. Em consciência infantil, pois. Maria Cília, foi um grande, grande prazer tê-la aqui hoje. Infelizmente estamos no final deste Som das Letras. Muito obrigada por ter vindo. Desejo-lhe todo o sucesso do mundo, não apenas para esta História em Pedacinhos, como para o próximo livro, que já agora como é que se vai chamar? A Filha da Mãe. A Filha da Mãe. A Filha da Mãe também é um nome bastante sugestivo, sem nenhum sentido pejorativo. Não. Portanto, é a filha da mãe, porque vamos continuar a falar da Cília, agora uma adolescente na Madeira, não é? Que vai acabar por ter imensas aventuras, que vai descobrir muitas coisas novas, inclusivamente o primeiro beijo, e tantas outras coisas bonitas que aconteceram na vida da Maria Cília. Muito obrigada pela sua presença. Eu espero muito, muito sinceramente que o seu trabalho, a sua escrita seja reconhecida, porque merece-o. Merece-o muito. Muito obrigada, Ana. Vamos ver o que é que acontece. E agradeço imenso o seu convite. Pensei que ia ser um bocadinho mais difícil, mas até... Não, foi fácil. Foi fácil. Yeah. Muito obrigada também a si que nos fez companhia ao longo desta emissão. Já falta muito pouquinho para as 19. Vamos ainda ter tempo para ouvir aqui um sopro do coração. Até ao próximo sábado. Se Deus quiser, tenha uma excelente semana. Certo e sabido, mas então, por que não? Porque sopra ao ouvido o sopro do coração. Se o amor é vão, mera dor, mero gozo, sorvedouro caprichoso, no sopro do coração, no sopro do coração. Mas nisto o vento sopra doido, e o que foi do corpo no turbilhão? Sopra doido, e o que foi do corpo alado, meus asas do turbilhão. Nisto já nem te é precisas, só meras brisas raras. Corto em dois limão, chego ao ouvido, ao frescor, ao barulho, à acidez do mergulho, no sangue do coração. Pulsar em vão, é bem dele, é bem isso, e apesar disso ir-se a pele, o sopro do coração, o sopro do coração. Mas nisto o vento sopra doido, e o que foi do corpo no turbilhão? Sopra doido, e o que foi do corpo alado, meus asas do turbilhão. Nisto já nem te é precisas, só meras brisas raras, 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 no sopro do coração. O Som das Letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O Som das Letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.